Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nesta manhã de terça-feira, um dia em que eu quero falar sobre algo muito especial, talvez uma das maiores simbologias bíblicas com relação à promessa de Deus para as nossas vidas, que é a Páscoa. Nós comemoramos anteontem, domingo passado, nós comemoramos o dia da Páscoa. E na terça passada eu falei, não vou falar nada para não estragar a Páscoa de ninguém, mas eu tinha deixado uma promessa aí que eu falaria um pouco mais aprofundado sobre esse assunto. E eu quero falar com vocês hoje sobre isso, sobre o dia que nós vivemos e a sua comemoração. Na verdade, existe uma confusão grande sobre a questão do dia da Páscoa, Eu acho que com o passar do tempo as coisas elas vão mudando, as culturas vão mudando, vão se aperfeiçoando e vão criando alguns elementos, algumas situações que não condizem muitas vezes com a realidade, Eu lá no canal do YouTube eu fiz alguns vídeos falando sobre os ditados populares, que às vezes a origem do ditado não tem nenhuma relação com o que ele é falado hoje, da forma que ele é falado hoje. E hoje nós vamos ver um pouco essa história da Bíblia sobre a Páscoa, que se a gente for ver o que o pessoal fala sobre a ressurreição de Cristo, tem a ver, Mas a essência da Páscoa, que é salvação, a essência da Páscoa, que é libertação. É sobre isso que eu quero falar com você. Mas antes eu quero ler um texto com você que está lá no princípio, lá no livro de Êxodo, que bem no comecinho, quando o povo de Israel é liberto da escravidão do Egito, ali é instituída a Páscoa. E é sobre esse texto que eu quero ler com você, está no livro de Êxodo, no capítulo 12. O Senhor Deus disse a Moisés e a Abraão, no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve então dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras, tudo. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então nós estamos vendo aqui a instituição da Páscoa. Deus tinha uma promessa para Abraão, tinha uma promessa para Isaac, e falava o seguinte: Deus, quando promete a terra para Abraão, ele fala: a tua descendência vai peregrinar em terras que não são suas, mas eu vou trazê-los de volta para esse lugar. E ele fala a mesma coisa para Abraão, para Isaac, fala para Jacó, que eles vão peregrinar em terras que não são deles, mas depois eles voltam para a terra onde Deus prometeu. Tem uma promessa de Deus para as nossas vidas. Nós estamos aqui nessa terra hoje em peregrinação, mas Deus ele vai nos levar para uma terra que Ele nos prometeu e que é a Nova Jerusalém, que muita gente conhece como o céu. Nós vamos para o céu e é para lá que Deus quer nos levar. E então eu quero que você entenda um pouco mais sobre essa festa
chamada Páscoa. A Páscoa aqui, ela tá acontecendo no momento em que Deus vai apresentar a 10ª praga no Egito. Então, para a gente saber, o povo de Israel foi para o Egito, quando José foi para lá, se tornou governador, ele levou a família dele. A família dele, numa situação de acomodação, ficou no Egito. O faraó morreu, José morreu, e a família foi crescendo. E o novo faraó viu que a família crescia demais e falou: olha, esse povo está crescendo demais, se eles se juntarem aos nossos inimigos, eles vão acabar nos derrotando. E aí então começou a escravizar aquele povo, dar trabalho para ele, para ver se aquele povo parava de crescer. Mas quanto mais trabalho dava, mais o povo crescia. E aí então o faraó manda matar todas as crianças do sexo masculino que nascessem. E é aí que escapa Moisés. A mãe de Moisés põe Moisés numa cestinha, coloca no rio. Moisés é resgatado pela filha de Faraó. Ela cuida de Moisés. Moisés cresce no palácio de Faraó, mas por um homicídio, quando ele vê, ele é criado no palácio de Faraó, mas ele sabe a raiz que ele tem judaica. Quando ele vê um egípcio matando um judeu, ou melhor, brigando com o judeu, ele vai lá e mata o egípcio, e ele tem que fugir. E aí quando ele foge, ele fica um tempo isolado. Deus chama Moisés no meio daquela sarça ardente, uma história interessante, que a gente pode ver isso também no outro dia. Deus chama Moisés e fala: eu quero que você volte lá, porque eu vou te usar para libertar o meu povo, que está escravizado no Egito. Esse percurso que eu estou falando para vocês, de José até Moisés, passaram-se 400 anos. E Moisés, então, com 80 anos de idade, vai ao Egito com o irmão dele, com Arão, para resgatar o povo da escravidão do Egito. E aí, quando Moisés se apresenta para Faraó, ele tinha acesso ao palácio, tinha acesso a Faraó, ele pede para que Faraó libere o povo, para que o povo vá adorar a Deus no deserto. E Faraó se nega. E aí começa então as famosas pragas do Egito. Então, desde a primeira praga, que foi toda a água transformando em sangue, né, o rio, tudo ali no Egito foi transformando em sangue, e só voltou ao normal depois que Moisés pediu para Deus, depois de ver o arrependimento de Faraó, que na verdade Faraó enganou Moisés ali, se arrependeu de fachada, né? Depois vem a praga das rãs, subiram rãs dos rios e começaram a incomodar toda a terra do Egito. Depois veio a praga dos piolhos, que todos os egípcios pegaram piolho em grande quantidade. Diz que aonde olhava no ar via os piolhos. Depois vieram as moscas, mesma coisa. Eles não conseguiam enxergar um palmo na frente de tanta mosca que tinha. Depois veio a morte de todo o rebanho. Todos os animais do Egito foram morrendo. Depois vem as feridas. Os egípcios começaram a ser atacados por feridas. Depois veio a saraivada, a chuva de granizo, que acabou com tudo no Egito, destruiu casas, destruiu plantação. E a cada vez que acontecia isso, depois de cada praga dessa, o faraó então se arrependia e chegava para Moisés: não, Moisés, então agora eu vou liberar vocês. E aí quando Moisés então pedia a Deus e Deus tirava a praga, aí o faraó se arrependia e fala assim: não vou liberar mais. E assim foi. E assim foi. Deus sabia, lógico, ele sabia de tudo isso estava acontecendo. E depois veio a praga do gafanhoto, que acabou com toda a plantação do Egito. Toda aquela riqueza que o Egito tinha, da época de José, o Egito se tornou a nação mais rica naquela época, agora estava uma nação falida, uma nação sem condições nenhuma. Porque tudo, não tinha mais gado, não tinha mais animal nenhum, todo o rebanho, ovelha, tudo foi morto. Não tinha mais o que comer, porque toda a plantação foi destruída pelos gafanhotos. O povo atacado por ferida. Depois veio as trevas, onde acabou toda a luz. E ao meio-dia, todo mundo ficava em treva, mas diz que era uma treva, é uma escuridão tão forte que a pessoa não enxergava a outra a um palmo na frente. Foi realmente uma escuridão total no Egito. Até que Deus anunciou então a 10ª praga, que foi o que nós lemos aqui. Na verdade, a 10ª praga seria a morte de todo o primogênito do Egito.
ou seja, todo filho mais velho de todas as famílias do Egito, inclusive o primogênito de Faraó, inclusive o filho mais velho de Faraó, seriam mortos. E Deus, então, ele anuncia isso a Moisés, fala, eu vou matar todo filho mais velho, mas antes disso, eu vou tirar o meu povo do Egito, né? E então você vai fazer o seguinte, você vai, ou melhor, não é antes disso, é nesse momento eu vou tirar o meu povo do Egito, né? Então Deus fala para Moisés, é o que nós lemos aqui, você vai pegar um cordeiro ou um cabrito, mas tem que ser um cordeiro perfeito, não pode ter defeito, sem máculas, né? Você vai pegar as famílias, elas vão matar o cordeiro, vão assar a carne desse cordeiro, vão comer com ervas amargas e pães sem fermento, e institui-se então aí a verdadeira Páscoa. Esta é a Páscoa do Senhor, né? Então, o que eu queria falar com vocês, existem realmente muitas simbologias. O ovo de Páscoa, o coelho de Páscoa, a gente sabe que são simbologias que foram criadas, na verdade, pelo paganismo. Foram criadas ou por comércio, ou por adoração de deuses pagãos, mas assim, o ovo, por exemplo, dizem que tem aquele período lá que o sol se alinha, quando ele pega na linha do Equador, e aí o dia tem o mesmo... Tem o mesmo tempo da noite, acho que é equinócio que chama, acho que é isso que eles, nesse período, eles costumavam dar um ovo de galinha, eles decoravam o ovo e trocavam de presente, por algum motivo, que eu não sei qual é, mas eles trocavam esses ovos de presente. E aí depois disso, quando eles começaram a comemorar a Páscoa, já no cristianismo, começaram a comemorar a Páscoa, eles passaram a fazer essa troca no período da Páscoa. Depois disso veio transformar esses ovos de galinha em ovos doces. Então o pessoal fazia doce e aí teve a relação aí com o ovo e o chocolate, né? Por que o ovo? Porque o ovo é sinal de fertilidade. Aí o cristão trouxe porque o ovo tem o sinal de renascimento. Fertilidade é o coelho, né, que vem depois. Mas o ovo o pintinho quebra o ovo e nasce, surge, é como se fosse aí um renascimento, né? Não sei. Enfim, criaram isso, aí veio o coelho, porque o coelho é sinal de fertilidade, e aí então trouxeram isso também para dentro da religião, vamos dizer assim, né? Porém, a grande questão é que a Páscoa foi comemorada do jeito que nós vimos aqui. Eles mataram o cordeiro, comeram o cordeiro com ervas amargas. Por que será ervas amargas? Na verdade, também uma simbologia que Deus queria que eles lembrassem dos 400 anos que eles ficaram como escravos no Egito. Então eles tinham que comer aquela ervas amarga, representando a escravidão, e eles comeriam a carne do cordeiro assada, não podia sobrar nada, tinha que eliminar tudo, por quê? Para eles também esquecerem para eles entenderem que tudo aquilo que eles viveram estava sendo eliminado agora. E eles então estavam sendo chamados à liberdade, eles estavam saindo da escravidão e indo para a liberdade. E interessante, você viu no texto aqui que ele fala o seguinte, você pega o sangue desse animal que vocês vão matar e passa nas laterais e passa em cima das portas. Por quê? Porque a hora que eu vier, vou continuar lendo aqui, ó, naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Passarei adiante quando vir o sangue. Páscoa, que vem do hebraico, significa isso, passar adiante, passar por cima, pular. Né? Tem gente que fala, Páscoa significa renascimento ou ressurreição. Não, Páscoa é passar por cima, né? Pular adiante. Esse é o significado da palavra Páscoa. Então Deus fala para Moisés o seguinte, quando eu chegar, que eu vir o sangue nos ombrais, que eu vir o sangue passado, naquela casa eu sei que tem povo meu. Então nessa casa eu não vou matar ninguém. A casa que não tiver isso, eu vou matar. Então entenda só, meus amados. Às vezes a gente fala assim, eu sou cristão. Você é cristão, mas se você não tiver a marca do Cordeiro Santo na tua vida, você não é cristão. O cristão precisa ter a marca de Jesus. E Deus então fala, olha, a hora que eu ver o sangue, o que determina
a liberdade do povo ou não era o sangue na porta. Então o que determina também a salvação do cristão não é ele dizer que é cristão, mas sim o sangue do Cordeiro. Sim você ter a marca do sangue de Jesus na tua vida. Isso é o que determina. Porque não adianta, se o povo lá, se tivesse um hebreu lá que pudesse depois gritar, eu sou hebreu, mas ele não fez aquilo que Deus pediu, então ele seria um egípcio, normalmente. Então, o que marcava, o que determinava a salvação, a libertação do povo, era o sangue passado nos umbrais da porta. E eu estou falando isso para você, porque lógico, o povo foi liberto, o povo saiu, né? No 14º dia eles fizeram aquele ritual que Deus pediu, e eles saíram para a liberdade. Todo primogênito do Egito foi morto. E dali que eles saem, e logo na sequência tem a travessia do Mar Vermelho. O exército de Faraó vai atrás deles, e Deus abre o mar, o povo de Deus passa, e quando vem o exército de Faraó, o mar volta e cobre e mata todo mundo afogado. Mas o que eu quero ater com você é no Cordeiro. No Cordeiro. Porque quando ele fala, você tem que pegar um cordeiro sem mácula, essa é a maior simbologia que nós podemos trazer para Jesus Cristo. Já é uma profecia ali que Deus está falando, olha, eu vou mandar para vocês um cordeiro sem mácula, um cordeiro perfeito, sem defeito, sem pecado, que vai morrer pelo pecado de todos vocês. Essa é a Páscoa. Jesus então vem e ele morre, um homem que viveu sem pecado, sem mácula, e ele se entrega na cruz para o perdão dos nossos pecados. Para quê? Para nos libertar dos pecados. Essa é a Páscoa, liberdade. Nós fomos libertos dos nossos pecados através da morte de Cristo. Agora, quem que está nessa condição? Quem que vai para a salvação? Quem que está liberto disso? Aquele que tem a marca do Cordeiro. Por isso que ele morreu numa cruz, porque o sangue dele foi passado na madeira. Eu já falei isso em outros anos, mas como a Páscoa anual, é importante a gente sempre relembrar isso. O sangue de Jesus passado na cruz é o sangue passado na madeira, que representa que aquele que acreditar, aquele que trouxer para a tua vida aquela marca do sangue na cruz, será liberto. Mas aquele que não quiser, você vê, ele morreu por todos. Ali talvez, não sei, se tivesse alguma família egípcia no meio ali que fizesse aquilo ali, porque Deus fala o seguinte, quando eu vir o sangue, eu sei que ali é povo meu e vai passar. Né? Então agora, eu quero te fazer esse convite, para que a gente, entendendo realmente o que é a Páscoa, que você deixe que a marca do Cordeiro entre na sua vida, para que você seja liberto de todos os seus pecados, para que você seja liberto dessa escravidão que o nosso inimigo maior, que é Satanás, tem colocado nas nossas vidas, que é o pecado. Foi para isso que Cristo morreu, para nos libertar, para nos conceder o perdão do pecado e nos levar à vida eterna. O povo de Israel, o livro de Êxodo é a maior simbologia. Depois, se você quiser, manda o teu endereço, a gente manda para você o livro Não Fique Pelo Caminho, que é a história de todo o livro de Êxodo. O livro de Êxodo é a maior simbologia da nossa vida, porque ele fala o seguinte, é o povo que estava escravo no Egito, é liberto através da Páscoa do Senhor, o povo é liberto, Moisés vai com esse povo peregrinando no deserto até chegar na promessa de Deus, né? E é essa a nossa vida. Nós estamos aqui em peregrinação, nós estamos vivendo numa terra onde é o deserto, onde não se constrói nada. Às vezes as pessoas investem tanto da sua vida, do seu tempo, do seu dinheiro em coisas aqui na terra, coisas que nós não vamos levar. Né? Sabendo que nós temos uma vida preparada para nós na eternidade, e aqui é uma peregrinação. Então tudo que a gente vê aqui, prédio, tudo que a gente vê, esse lugar bonito aqui onde eu faço esse vídeo para vocês, tudo, prédios, tudo vai ficar. Nós não vamos levar nada daqui. Lá já está tudo preparado para nós, é num outro lugar. E às vezes a gente investe tanto em tanta coisa que a gente não vai ter na eternidade, né? E a gente acaba abrindo mão da eternidade. Porque na verdade, tem até uma palavra de um profeta que diz que por que você gasta todo o seu esforço, todo o seu dinheiro naquilo que não é pão? O que nós precisamos é passar por esse deserto. É passar por esse deserto, porque tem uma promessa para nós. Então, o primeiro passo daquele povo para a libertação foi a Páscoa do Senhor.
Foi eles fazerem aquele ritual que Deus falou, essa é a Páscoa do Senhor. Ele falou assim, todo ano eu quero que vocês comemorem isso, para lembrar. Todo ano, isso vai ser uma comemoração perpétua. E aconteceu realmente, e acontece até hoje. Só que a Páscoa dos hebreus, né, a Páscoa dos judeus, ela não é no mesmo dia que a do cristão, por causa dessas mudanças que nós tivemos, né? Mas a Páscoa é no primeiro mês de Nissan, que é o primeiro mês para eles, que é justamente nessa virada aí, acho que da primavera deles, não lembro a estação, mas assim, esse ano acho que eles comemoraram no sábado, ou na sexta-feira ou no sábado, que foi muito próximo da nossa. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu um dia depois da Páscoa. Se você pegar lá no livro de Lucas 22, você vai ver que Jesus comemorou a Páscoa numa quinta-feira e na sexta-feira ele foi morto. Na noite da Páscoa, ele estava comemorando a Páscoa, ele foi entregue, foi quando ele foi lá pro Monte das Oliveiras, ele passou no Getsêmani, foi pro Monte das Oliveiras e ali ele foi entregue. O Getsêmani é no pé do Monte das Oliveiras e ali ele foi entregue. Ali ele foi traído por Judas, ele foi entregue na mão dos soldados, foi levado, e aquela noite, de quinta para sexta, ele passou uma noite acordado, apanhando, sendo maltratado, humilhado, né? Ele foi extremamente humilhado naquela noite, e na sexta-feira ele morreu. Ele não ressuscitou na Páscoa, né? Agora, aí lógico, aí tem agora esse simbolismo de que a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Então, comemore, não tem problema nenhum você comemorar isso, porque realmente a ressurreição de Cristo foi a conclusão do grande plano de Deus para nossas vidas, para a salvação dos nossos pecados. Então não é errado, nós temos que comemorar realmente esse dia como o dia da grande ressurreição, e foi no primeiro dia, que foi domingo, né? Mas a Páscoa em si, ela foi comemorada antes da morte de Cristo. Você pegar a semana, né, a última semana da vida de Cristo aqui, né, foi quando ele chega em Betânia, na sexta-feira, depois quando no domingo, aí no sábado eles descansam, né, por ser judeus eles descansavam, no domingo ele faz a entrada triunfal em Jerusalém, né, depois na segunda-feira é o dia que ele purifica o templo, volta para Betânia, né, no domingo ele volta para Betânia, depois volta para Jerusalém, purifica o templo, aí na terça-feira é um dia que ele senta com o pessoal e conta um monte de parábolas, um monte de ensinamento. Depois na quarta-feira não tem registro, aí depois na quinta-feira tem o dia que ele vai comemorar a Páscoa. E aí então à noite ele é traído, é entregue, na sexta-feira ele é crucificado, morre, sábado dia de descanso e no terceiro dia. Então ele morreu na sexta-feira, ele foi enterrado antes das 6 horas, né? Então na sexta-feira, que é o primeiro dia, no sábado, que é o sábado de descanso, ninguém mexeu. E no domingo, o terceiro dia, no comecinho do terceiro dia, quando o pessoal vai ao túmulo de Jesus para ungir o corpo dele, para passar aquelas especiarias, né, que eles costumavam passar, as mulheres percebem que a pedra está removida e elas entram e o túmulo está vazio. E é isso que eu quero falar para você, o túmulo ficou vazio. E hoje Jesus vive, e ele vive para nos levar com ele, para nos levar para a salvação. A Bíblia diz que ele vai voltar. Toda a profecia da Bíblia está sendo cumprida. E a maior delas é a volta de Cristo para levar com ele a igreja dele. É quando ele virá e onde ele vê o sangue dele, onde ele encontrar o sangue dele, ele vai levar. Então, o convite que eu quero deixar para você é que você deixe o sangue do Cordeiro fazer parte da tua vida. Você tem que ter a marca do sangue de Jesus na tua vida, para que a hora que ele vier, ele possa te levar e possa te dar liberdade, né, te livrar de todo o pecado e te levar para a vida eterna, para a salvação. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, pela oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre o Senhor, pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá da vida eterna. Nós sabemos que é uma escolha nossa, que é uma decisão nossa, mas a Tua graça, a Tua misericórdia, ela vem sobre nós, Pai, de uma forma sobrenatural, e só não acredita quem não quer, Pai. Só não acredita quem realmente ou quem não tem a oportunidade. Então eu peço a Deus, oportunidade para todos aqueles, como diz a Tua palavra, Pai, que a gente possa ter disposição para levar as Tuas palavras aos 4 cantos do mundo, que a gente possa, ó Deus, ter sabedoria para falar a verdade sobre o Evangelho de Cristo, para falar sobre o Senhor, sobre os planos de salvação que o Senhor tem para as nossas vidas.
Pai, eu quero te apresentar a vida de cada pessoa que está aqui nos assistindo nessa manhã de terça-feira. Senhor, das pessoas que vão ver depois a gravação, mas que o Senhor possa, ó Deus, de uma maneira sobrenatural, colocar graça e misericórdia sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Tá? Que a Páscoa seja realmente a libertação do teu povo da escravidão do pecado. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, obrigado, viu? Obrigado da companhia de vocês. Vou mandar um abraço para algumas pessoas que estão nos assistindo. Puxa, hoje foi mais de 1.000 pessoas alcançadas. Itaim Lino, Itaim, sabe que é o nome? Né? Itaim Lino, o Kleber Suave, que Deus abençoe poderosamente, Terezinha Galhardo, a Regina da Loca, que Deus te abençoe, viu, Rê? A Sandra Pereira, dona Sandra, Deus te abençoe também, Perpétua Moreira, falou amém, glória a Deus. A Cileia Lourenço, glória a Deus, Deus te abençoe. O Pedro Henrique, que Deus abençoe. Vanderlei Ferreira, bom dia, primo. Valeu, bom dia, Vanderlei, que Deus te abençoe. O Álvaro Nunes, lá de Portugal, olha só, rapaz, nós estamos internacional hoje. Álvaro, que Deus abençoe poderosamente a tua vida. O Etelvino Matias de Paulínia, Manuel Xavier, o Thales Juan. Até vou falar para vocês, quando vocês entrarem aí, escreve a cidade onde vocês são, que facilita, a gente vai falando a cidade também que estão, porque nós temos gente da Bahia, de várias cidades do Nordeste, hoje até de Portugal, lá, nós chegamos lá na região da Bairrada, em Portugal, em Febres, a Manuel Xavier, Teles Juan, a Terezinha Soares, o Sérgio Matos, a Cidinha Santana, o Danilo de Moraes, a Mari Coutinho, Sueli Félix, Ivanir Guimarães, 1.085 pessoas alcançadas. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e até terça-feira que vem, se Deus quiser, com mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Até lá.